Dia 25 de maio é um marco histórico para todas as empresas do Brasil. E se você não estiver atento a isso, não estiver preparado, você coloca o seu negócio em risco. Esse negócio que você criou há muitos anos, conquistou clientes, executou ali as atividades de melhoria do seu negócio, só que você pode jogar tudo isso pelo ralo. Se você não estiver atento ao que vai acontecer com a NR1, que entra em vigor agora. Quais empresas estão aderentes à NR1? Empresas de um funcionário, 10, 20, 30, 20 mil funcionários. Todas as empresas que têm funcionários estão correndo risco de investigação ou risco de tomarem multas do Ministério de Trabalho e Emprego. E eu separei aqui algumas coisas para você se precaver. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Bispo, eu sou sócio fundador da Rayon. A Rayon ajuda muitas empresas com tecnologia e treinamento para as áreas de RH. Só que isso daqui não é só responsabilidade do RH. Isso daqui que eu vou falar para você é responsabilidade do gestor da empresa. E foi constatado aqui que a maior parte dos gestores da empresa que não são treinados ou que são tóxicos estão gerando danos e riscos ocupacionais e passivos trabalhistas pelo fato deles não estarem treinados e só estarem olhando os números e não as pessoas. A nova NR1 ela chega sem pautuar, com certeza o governo quer aumentar a sua arrecadação, mas principalmente os dados são alarmantes no que diz respeito às pessoas que estão com burnouts, doenças emocionais geradas na empresa, ou até mesmo metas inalcançáveis ou gestores tóxicos que estão destruindo o seu negócio e talvez você não esteja sabendo. Uma das coisas que vão ser avaliadas aqui, que serão avaliadas, é se você tem um canal de denúncia homologado na sua empresa, com compliance, onde a área de operação pode falar com a alta gestão, denunciando abusos, denunciando coisas que não fazem sentido e talvez os seus gestores não estejam levando para você. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu separei para você. Uma das coisas que vai modificar é que hoje uma função principal aqui é o programa de gerenciamento de riscos da sua empresa. Não adianta você só olhar os números e não fazer nada. Ou se você faz, não adianta você não fazer e não registrar. Uma coisa que vai acontecer aqui é como que você vai registrar os treinamentos de gestão, liderança, comunicação, assédio moral, assédio sexual, canais de denúncia. Se você tem isso, está dando os treinamentos, capacitando o seu time, mas você não está registrando isso. É necessário ter um sistema para você evidenciar isso numa suposta ou no momento de uma autuação ou uma visita do fiscal do Ministério do Trabalho, ou até mesmo uma denúncia. É necessário, nesse momento, você se precaver, mas você não pode olhar isso no dia 25 de maio, você precisa olhar isso agora. 25 de maio começam as multas. Eu separei aqui algumas coisas para você prestar muita atenção. A primeira coisa é você analisar a maturidade da sua empresa. O que isso quer dizer? Quanto ela está aderente nessas coisas que eu falei para você no começo do vídeo. Se seu time de liderança está sendo treinado, se os treinamentos estão sendo registrados, as listas de presença, os testes, pesquisa de clima, saber se ou como os profissionais lá de operação ou todos os profissionais estão vendo as metas, se elas são alcançáveis, se tem gestores tóxicos, ou mais do que isso, se elas estão se sentindo adoecidas ou pressionadas emocionalmente. Isso vai custar no seu bolso se você não prestar atenção. Você vai fazer a pesquisa de clima, mas isso não é o suficiente. O necessário é você fazer um plano de ação, mas isso não é o suficiente. O necessário é você executar o plano de ação e registrar a pesquisa e registrar as ações que são realizadas. Mas também não vai fazer muito sentido se você só fizer isso uma vez e parar. A pesquisa, você percebe que ela é perecível. O que você fez agora, daqui a 3 meses pode não ser mais aquilo. O que eu quero dizer para você é que é necessário você, no programa de gestão de riscos, incluir essa pesquisa de uma forma sazonal, de 3 em 3 meses ou de outras coisas que o valha. Essa pesquisa deve ser respondida no mínimo 60% do seu quadro de funcionários. E ela vai trazer desdobramentos a planos de ação como treinamento de time, plano de ação de criação do canal de denúncia, plano de ação de uma nova forma de estruturar os processos e evidenciar as metas de maneira imparcial e profissional. Eu vou falar para você também para você prestar atenção no sistema seu de RH ou no sistema seu de medicina e segurança. Se isso não estiver lá registrado
homologado, você está em risco mesmo fazendo o que a NR1 pede. Identificar os riscos ocupacionais e principalmente a estruturação do canal de denúncias. Esse canal de denúncias deve ser imparcial, esse canal de denúncias deve ser homologado até mesmo por uma empresa independente, mas que ninguém da empresa possa pôr a mão nas informações que estão ali. Até porque, se ele for enviesado ou se o profissional não se sentir inseguro, ele não vai denunciar o que deve ser denunciado. Uma outra coisa é a capacitação da sua equipe de liderança. Os programas e cursos e treinamentos devem ser feitos, e eu já falo para você nessa largada. Os programas de capacitação de liderança, comunicação, congruência, assédio sexual, assédio moral, burnout para os gestores e para os profissionais. Esses treinamentos podem ser online ou presenciais, mas a questão é, você precisa evidenciar as provas do que você fez e o período. O próximo passo é sempre rever processos e sempre rever as normas com canais como Rayon Consulting e outros canais super sérios que estão aí na internet. A outra coisa que eu vou falar para você é, não adianta ter processo engavetado. Processo engavetado ou processo que é feito, mas não é evidenciado, não vale e vai custar muito caro para o seu bolso. Falei um pouco demais nesse vídeo, mas eu quero convidar você para duas coisas. A primeira é você clicar no link que está aqui embaixo que eu vou mandar para você um e-book falando muito mais desse processo da NR1 que entra em vigor na data que eu te falei. E o segundo presente que eu quero dar para você é um link para um aplicativo que nós desenvolvemos, que você vai responder algumas perguntas e rapidamente você vai receber um diagnóstico falando da maturidade do seu negócio para esse evento da NR1 que entra em produção agora, entra em vigor agora, dia 25 de maio. Bem, meu nome é Marcelo Bispo, sócio fundador da Rayon, que está há mais de 15 anos aí no mercado e quer ajudar você com tecnologia, inteligência artificial, mas acima de tudo, com uma mentalidade vencedora para você se blindar com as multas e ter um leque de oportunidades de crescimento.